Bem, pessoal, a partir de agora, mais um Melhores Top 100 podcast. Eu não me canso de dizer porque é a maior realidade, né? É aquele bate-papo descontraído sobre empreendedorismo e sucesso. E hoje temos aqui o CEO da Troncos Triângulo. Gente, é a maior empresa desse segmento e ela atua em toda a América Latina e é uma empresa genuinamente uberlandense. Eu estou aqui com o CEO da Troncos Triângulo, o meu amigo Pedro Juliano. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Vamos conhecer um pouquinho da sua vida, conhecer um pouquinho da Troncos Triângulo, para quem é do ramo e para quem tem curiosidade. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a todos e estamos à disposição aqui. Isso aí. Você não é de Uberlândia, né, Pedro? Não, Cláudio. Eu sou nascido em Ribeirão Preto, tá? Eu fui criado ali naquela região de Ribeirão Preto, ali em Brodowski, na cidade pequenininha que tem próximo ali. E tenho muitos parentes ali girando em Brodowski, Jardinópolis, Jurucê e Ribeirão Preto. Então o meu vínculo familiar e a minha infância foi toda nessa região. E a sua empresa acaba que é uma empresa familiar, né? Hoje eu tenho duas sociedades, eu brinco, né, Cláudio? Uma em casa, que sou eu e minha esposa, e a mesma sociedade lá na empresa, também eu e minha esposa. Então a parte comercial, a Flávia, ela cuida da parte administrativa e financeira da empresa, e eu cuido da parte comercial e produção, né? Então a gente está aí tocando a empresa nesse sentido. Tem duas filhas, né? Duas filhas, Cláudio. Uma é a Pietra, mais nova, ela está hoje morando nos Estados Unidos, está terminando ali os estudos. E a outra é a Maria Eduarda, que também já está casada, já está também com a sua família iniciando já. Você me falou, parece que ela quer ser perita criminal. A Pietra, ela está estudando inclusive nos Estados Unidos e lá tem algumas matérias específicas, e uma delas é a forense. Que ela quer ser perita criminal, a gente está todo acreditando ainda nesse sentido. Ainda bem que tem gente que gosta disso, né, Cláudio? Então você acredita que não vai ter uma sucessão familiar? Difícil, Cláudio. Vamos ver como é que... O futuro a Deus pertence, mas eu acredito exatamente. Que elas vão ter ali todas as oportunidades que elas escolheram para fazer. Enquanto isso, a gente fica firme aqui. E o tronco? O tronco chama tronco de contenção, né? Correto. Muita gente acha que é só para aplicar vacina, remédio no gado, e não é só para o gado, é para gado e equinos também. A gente tem ali, o pessoal usa muito nesse sentido, né? A morfologia, a parte física dos dois ali, tanto do equino quanto do bovino é muito parecida, o equino um pouco mais alto, maior, mas é possível também fazer as contenções dentro do tronco. A gente chama de contenção por uma estrutura que o veterinário, o operador, ele consegue fazer tudo em muita segurança, tanto para o operador quanto para o animal, da vacina, uma castração, um toque, uma inseminação artificial, uma mochação, todas as especificações necessárias para você manter o plantel dentro da sua estrutura. Então hoje, se a gente tem o advento da melhoria genética dos animais, isso é muito garantido pelo tronco de contenção, onde o veterinário consegue fazer a inseminação com índice de prenhez muito grande, porque ele consegue fixar para que o animal não tenha movimentos laterais, nem dianteiros e traseiros. Então isso te dá uma tranquilidade de fazer uma inseminação muito boa, mais precisa nos animais. E é fácil manusear o tronco? Sim, a gente já está vendo ali umas mostrando no vídeo. É bem fácil, tá, de manusear o tronco. Ele é muito prático, muito funcional e, além de tudo, seguro. Então, com esse advento da tecnologia, da segurança que o operador vai ter, ele consegue ter mais assertividade nos procedimentos a serem feitos nos animais. Eu estou vendo ali, tem balança também, né? A gente faz o tronco de contenção todo já com chassi e assoalho, já para receber todo o conjunto eletrônico. A gente também fabrica a balança eletrônica, e com ela o veterinário, o operador e o próprio homem do campo vai conseguir ter um conhecimento dos seus animais e saber aquilo tudo, gerando garantia de sucesso na produção de gado. E eu vejo, vale a pena a gente comentar também, questão da qualidade, né? A qualidade da madeira, porque existem troncos no mercado aí
que não usa nem esse tipo de material, né? Exatamente. O que a gente ainda é muito, vamos dizer, fiel é a questão da madeira, Cláudio. A madeira ela é muito mais durável do que o ferro quando a gente vê os quesitos de oxidação pela urina e fezes do animal. Então a gente ainda é muito fiel na construção do tronco totalmente em madeira. A gente usa ferragem só onde é necessário mesmo. Trinco, batente, dobradiça, isso a gente não é possível fazer na madeira. Mas o restante do nosso tronco é feito em madeira cumaru. A madeira cumaru é uma madeira extremamente resistente, muito mais durável do que as outras que muitos usam aí no mercado. Por isso que a gente tem uma garantia específica de 5 anos. Essa garantia empreende empeno, quebra, rachadura, torção, e isso dá muito mais durabilidade ao produto. Não, e vale a pena a gente comentar também que essa madeira é toda legalizada. Sim, né? sim, claro. Hoje a gente tem ali um quesito muito rigoroso em relação à compra, tá? A nossa empresa é totalmente cadastrada no IBAMA, a gente tem o DOF+, para compra de madeira legalizada, então eu só posso comprar madeira legal, justamente porque a nossa empresa é totalmente legalizada. Então a gente está ali sujeito a todas as funcionalidades e legalidades para compra e venda do produto de madeira. Sem dúvida. E eu tô vendo também, tem vários artistas aí que são clientes da Troncos Triângulo, sim, né? Sim. Hoje a gente tem vários, né? Desde o Rio Negro e Solimões, o João Bosco e Vinícius, a Ana Castela, o Diego, da dupla Diego e Arnaldo, o próprio Guilherme Marque, que é um campeão mundial de rodeio, o Lucas Reis, são todos esses parceiros. São todos clientes seus? São todos clientes. Ana Castela, também, João Bosco e Vinícius. João Bosco e Vinícius também. Maravilha. João Bosco é um parceiro das antigas aí também, tá com uma nova marca que é o Neroli Chora Me Liga, tá aqui na região de Uberaba e Capitólio. Então a gente colocou para ele também alguns troncos também. O tronco, tudo nele é produção própria da Troncos Triângulo. Também, Cláudio, vale ressaltar que a gente trabalha totalmente ali para produzir o que a gente faz para venda nos clientes. Então, esse aí é o barracão lá, onde correto, acontece essa é a nossa tudo, linha de produção, essa parte específica é a parte de montagem final. Aí o Rio Negro e Solimões, esse é o Rio né? Negro e Solimões, né? Fazendo uma visita em loco ali com a gente e olhando e movimentando todo o tronco. A gente tem a metalúrgica própria, que fabrica parte dos trincos, fechadura, tudo é feito para a gente atender melhor nossos clientes. Não, eu estou vendo aqui. E você atende toda a América Latina, né? Como é que é essa logística aí para atender esse pessoal Argentina, Uruguai, sim, Paraguai? Como é que você faz? Hoje a gente tem ali a frota própria, Cláudio. Hoje nós temos ali, são 8 veículos no total, totalmente da empresa e disponibilizados só para atendimento à empresa. Então esses veículos a gente tem ali o setor que é feita a logística, então a partir da hora que o tronco é vendido, já está sendo planejado a parte de logística para que a gente atenda os clientes ali no tempo hábil, para que ele tenha ali a parte de fabricação da base, a adequação da sua estrutura para estar recebendo um tronco. Então a gente faz uma logística de modo que o Brasil é grande, a gente tem ali esses caminhões e o pessoal específico para atender e montar. É legal falar que a empresa, quando vende o tronco de contenção, o cliente ele só é obrigado a fazer a base para a gente, o restante está tudo já acometido ali na venda. A gente vai entregar o tronco para ele e em torno de 3, 4 horas esse tronco já está montado, depois que a nossa equipe está lá, e ele é totalmente funcional após a montagem, o cliente já pode utilizar de imediato a estrutura. E como você falou, ele vem com a balança também? Sim. O que ele está fazendo ali? Ali ele está fazendo ali um acabamento específico para os cortes de pescoceira. Essa é a parte ali dos comandos onde vão estar a catraca ou os pistões. Ali é uma solda específica para as nossas peças, suspensório de porteira, travamento do salva-vidas, furação do comando. Essa parte toda é feita dentro da empresa também. Então a gente faz ali todo o equipamento, ele é montado, 100% testado dentro da empresa, desmontado, carregado nos caminhões e depois montado novamente lá na estrutura do cliente. Então tem todo esse processo, mesmo com gabaritos e tudo mais, a gente faz questão de testar todos dentro da empresa. E a sua origem é bancária, né? Sim. Você trabalhava em banco. Correto. Vamos lembrar um pouquinho da sua origem e saber como é que você foi parar nesse segmento de tronco de contenção. Que legal. Bom, eu comecei trabalhando em banco, né? Iniciei a minha atividade nessa área e eu tive uma oportunidade. O meu pai trabalhava muito na área industrial, parte comercial e industrial de balança.
E eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa, que também meu pai trabalhou, e eu tive lá o meu know-how nessa linha indústria e comércio. Seria a balança de plataforma, essa que você vê na supermercado, na parte na padaria, e as linhas industriais, que eram balanças maiores, inclusive rodoviárias para pesagem de caminhão. Sim. Então depois que eu tive esse know-how, eu vim para Uberlândia e iniciei trabalho numa empresa aqui de Uberlândia que era focada nessa linha comercial e industrial. E quando eu estava nessa empresa, houve uma oportunidade para eu comprar essa empresa, Cláudio. Então, ela existia, não existia ainda a Troncos Triângulo, mas existia essa empresa comercial e industrial. De balança. De balança. E eu acabei aceitando a compra, né? Foi uma boa oportunidade para mim. E a partir disso a gente desenvolveu e fez a Troncos Triângulo, desde esse início. Então a gente começou a fabricar linha voltada para o produtor rural, que eram as balanças de gado, que eram essas específicas, e depois a gente começou a fabricar os troncos de contenção. Então nós somos os pioneiros nessa linha de montagem dentro da cidade de Uberlândia. Então a gente iniciou atendendo o produtor rural, visto a demanda que a gente tinha aqui na região. E eu estou vendo ali, o apresentador está mostrando ali, quais são as usabilidades do tronco, claro. O que é feito ali, o acesso que a pessoa tem. Vamos explicar um pouquinho como que funciona o tronco, né? O tronco de contenção, Cláudio, ele inicia apresentando o animal. Quando ele entra dentro da estrutura, nós temos uma cabine específica que a gente chama de miolo do tronco, onde você tem dois comandos distintos. Um deles você vai travar a pescoceira para conter o animal no pescoço, e o outro é as paredes móveis, que então você tira o movimento lateral do animal. A partir da hora que o animal está exatamente aí nesse meio aí, ó, você tem acesso total ao dorso do animal para fazer ali as aplicações necessárias. Abre aquela parte de cima apenas, né? A gente chama ali das portinholas, né? As portinholas. Então você tem acesso ao dorso do animal para aplicar as vacinas, vermífugo, quaisquer que sejam as necessidades. Então você vê que é bem rápido. Já foi um, ele travou o outro aqui agora, vai fazer de novo a aplicação. Então, ao mesmo tempo que a gente vê essas duas pessoas de cá, Cláudio, do lado de lá também tem duas pessoas. Então, você consegue otimizar e fazer todos os procedimentos, protocolos necessários de higiene, sanitização e demais vacinas no animal muito rápido. O que você contém com isso? O que acontece? Quanto mais rápido você fizer esse procedimento, menos o animal estressa, muito menos ele tem perda de peso, e você consegue trazer ele muito menos vezes para a estrutura. Antigamente, sem um tronco... Estressa menos o animal, né? A gente fala que hoje o tronco de contenção para o bem-estar animal, ele é extremamente importante. Na verdade, hoje não se vê bem-estar animal dentro de uma propriedade sem um tronco de contenção. Antigamente, para fazer todos esses procedimentos nos animais, você precisava deitar o animal, amarrar o animal, colocar ele dentro de uma estrutura, sem contar o perigo que você estava correndo, porque a força do animal, né? Exatamente, é muito maior do que a nossa, e você correr também um risco muito grande de, no derrubar um animal, machucar ele também. Então, com essa questão do tronco, você elimina isso em 100%, tanto o risco para o operador quanto para o animal. Então, você consegue ter uma contenção suave, rápida e muito mais prática para esses tipos de proteção. Pelo que eu olhei ali, parece que tem um acesso, né? Tem como a pessoa entrar ali na parte traseira, sim. Na parte da frente, né? Tem, sim. E tem uma proteção, parece que embaixo, para você não tomar coice, né? Correto. A gente chama de cabines veterinárias dianteira e traseira. A cabine veterinária traseira vai dar acesso ao operador na parte traseira do animal. Então, ao passo que ele entra dentro da estrutura nas porteiras laterais que existem, Cláudio, ele tem uma porteira atrás dele de segurança que não vai deixar os animais que estão no corredor acessarem as costas dele enquanto ele está fazendo os procedimentos no animal. E ao passo que o animal está no miolo do tronco, existe uma porteira que a gente chama de meia porteira, que é a anticoice, onde o veterinário ou operador vai ter acesso total no animal pela parte de trás, sem risco nenhum de levar nenhum coice. Então isso também gera segurança. E ao mesmo tempo ele consegue entrar na frente do animal e ter todos esses procedimentos de segurança. Na frente vai ter a pescoceira segurando o animal, e também as laterais de porteiras de acesso, que ele pode girar em 360 graus dentro da estrutura, dando acesso a qualquer lado do animal, frente, trás e tudo mais. Então ele consegue fazer tudo que ele precisa sem tirar o animal de dentro da estrutura e sem estressar o animal por mais uma vez. Ele já está preso, parado, ele consegue fazer tudo isso. E você atende todo tamanho de cliente ou não? Sim, Tem que sim. ser
tem que ter lá tantas cabeças de gado Não para você necessita. atender. O que acontece, Cláudio? Como a questão da morfologia do animal é a mesma para 1 ou para 1000, né? O cliente ele vai se sentir a necessidade do uso, a gente vai atender ele. A gente tem pequenas chácaras que tem um tronco de contenção, poucos animais. A gente tem ao passo que tem fazendas que dentro da fazenda tem 8, 10 troncos, porque são estruturas muito grandes e como são muito grandes, são alguns locais que existem dentro da fazenda para que o animal não tenha que andar tanto. Então eu gosto de dar um exemplo muito importante, que a gente tem uma fazenda que tem 10 mil animais, essa fazenda tem 8 troncos dentro da estrutura, são mais de 500 quilômetros de estrada dentro dessa fazenda. Então você imagina que de uma ponta a outra, como é que você anda 500 quilômetros com o animal? Então por isso que existem lá as estruturas específicas para que o produtor possa fazer todos esses procedimentos sem ter que deslocar o animal muito. E qual que é o melhor lugar para instalar um tronco? É ali no curral, é do lado de fora, onde que é? Normalmente hoje o que é feito? É feita uma estrutura dentro do curral para que coloque o tronco de contenção ali dentro. Normalmente ele fica antes do embarcador, né, que é onde vai estar o acesso para os animais estarem embarcando dentro dos caminhões. E aí, com o tronco de contenção, o veterinário, o operador e o próprio dono da fazenda vai saber, com o peso do animal, se aquele animal está bom para embarcar, se ele já está dentro do peso desejado. Se não tiver, automaticamente ele volta para o curral ou para o pasto, né? E aí ele consegue otimizar muito essa questão. Porque os animais hoje eles são trazidos o mínimo possível dentro da estrutura, justamente por essa questão de estresse. Então ele vai conseguir ter uma condição legal. Peraí, esse animal está na hora de embarcar, não está? Então por isso que a balança é muito importante para ele saber todos esses procedimentos. Se ele está engordando legal, o ganho de peso diário dele está dentro do padrão. Então tudo isso hoje é feito na ponta do papel. Antigamente era mais no olho, a gente ia comprar um gado, olhava o peso por alto, esse deve ter 10 arrobas, deve ter 8 arrobas. Hoje não, hoje a gente consegue especificar e mostrar mesmo em relação ao peso. É uma mão na roda, né? Porque você trata do animal sem estresse e pesa o animal. Você faz várias atividades com o animal no mesmo momento, Sim, né? A gente consegue otimizar tudo isso numa parada só. Imagina antigamente, você parava o animal, derrubava ele, aí você tinha que levar ele para uma outra estrutura para poder fazer a pesagem, depois voltava ele para dentro da estrutura. Então isso tudo gerava um estresse muito grande, uma perda de peso. Então fazendo dessa forma hoje, a gente consegue diminuir esse estresse e diminuir também muito a questão da perda de peso do animal, que é o que a gente quer hoje, né? Quanto mais rápido ele engorda, mais rápido você tem ali o lucro final. Bom, eu comprei um tronco lá da Troncos Triângulo, que é o melhor que tem no mercado. Você vai lá e monta tudo para mim. Correto. O cliente ele tem a única responsabilidade para nós de fazer a base da estrutura, que inclusive é todo fornecido por nós o desenho e feito o acompanhamento junto com a pessoa que vai construir para ele, o pedreiro ou a construtora e tudo mais. A partir da hora que está pronta a base, a gente já está apto para instalar esse produto dentro da estrutura dele e ele fazer todos os procedimentos. E você consegue montar ele em poucas horas? Sim, hoje a montagem final lá dentro, na hora que chega para o produtor, em torno de 3, 4 horas ele já está com o tronco pronto para uso, Cláudio. E já teve alguma história assim, interessante de algum cliente que adquiriu um tronco seu, nunca tinha um tronco, pela primeira vez instalou o tronco? Que história que eles contam para você? Rapaz, tem várias. Eu lembro eu imagino que deve ter muita história. Sim, eu lembro de uma que foi muito, muito legal, que, na verdade, houve uma sucessão familiar dentro da fazenda do nosso cliente, e ele era um cliente mais antigo, né? E ele nunca tinha usado um tronco de contenção. Então o negócio dele era amarrar, derrubar, processo antigo mesmo. E aí quando passou para o neto, que estava já ajustando ali algumas coisas, o neto comprou um tronco nosso. E foi até contra mesmo a vontade do avô, porque ele falava que eu vou converter isso aqui, esse valor eu compro tantos animais, daqui 2 anos esses animais, aquela história mesmo. E aí quando a gente colocou o tronco de contenção, que foi até legal, que ele falou pro neto, foi a melhor coisa que a gente comprou dentro da empresa, dentro da fazenda, porque hoje eu tenho segurança para poder, mesmo com os meus 70 anos, eu consigo ainda fazer todo o procedimento. E o que eu achei mais legal foi na hora que eu, por olho, pensava que meu animal pesava tanto. Na hora que a gente colocou, o animal dele estava pesando mais. Então quer dizer que se ele vendesse
só acreditando no que ele imaginava que o perder animal tinha, dinheiro. ele estava perdendo dinheiro. Então aí a gente teve esse relato que foi uma das coisas que mais me marcou. Ele agradeceu ao neto e depois ele teve a oportunidade de vir à fábrica e a gente fez um bate-papo, conversou e ele gostou muito. Ele é um senhor muito referência na região dele e por conta desse ser referência na região dele, a gente já atendeu muitos clientes que são amigos dele ou conhecidos dele ou que compraram mesmo pela experiência que ele teve, Cláudio. Então é legal a gente ver isso, que a gente faz um produto de qualidade, a gente não quer que o cliente tenha nenhum problema com a estrutura, por isso a gente usa os melhores materiais possíveis e aí com isso acaba que, comercialmente falando, boca a boca ainda é a parte mais legal que a gente vê quando a gente instala um tronco para um cliente. Mas ainda existe aquele produtor antigo que não adaptou, que não aceita a ideia de colocar um tronco? Existe isso? Existe, Cláudio, mas hoje o mercado ele é mais impulsivo. Então o que acontece? Quando ele vê e escuta muitas experiências de pessoas que têm o tronco, acaba que ele faz, nesse primeiro momento, talvez por pressão, pelo mercado está pressionando ele, coloca uma balança dentro da sua propriedade, a gente precisa que você tenha essa referência lá. Os veterinários, ou tecnistas, hoje, eles não conseguem demonstrar o trabalho deles sem exatamente uma estrutura com a balança. Porque quando você adquire um serviço de um veterinário ou de um zootecnista para a sua estrutura, ele tem que te provar que o animal está ganhando peso de acordo com aquela receita que ele deu, com aquela estrutura de ração, que ele mudou ali o núcleo, alguma coisa nesse sentido. Então, para mostrar isso, só existe uma forma, Cláudio, ganho de peso. Não tem outra forma. Mesmo que seja, mas meu gado é de leite. Mesmo assim, o ganho que você vai ter na questão do leite. Então, de acordo com o peso do animal, ele consegue dosar uma aplicação de remédio, ele consegue dosar uma ração, e com isso você só vai ter jeito de ter com um tronco com a balança. Não tem outra forma. Já há vários anos, a Troncos Triângulo é eleita a melhor empresa indústria de equipamentos agropecuários, né? E eu queria que você falasse para a gente qual que é o grande diferencial da Troncos Triângulo, do seu produto, em relação ao seu mercado. Sim, bom, o que a gente quer, Cláudio? Que o produto é de qualidade, a gente já sabe. Sim, mas vamos saber quais são os diferenciais. Porque não adianta só falar que o seu produto é bom. Nós temos Por que é bom? Por que ele é melhor que o concorrente? É isso que eu quero saber. A gente faz com muito carinho, Cláudio. Então, assim, todas as pessoas que estão dentro da fábrica, a gente vê e nota nos olhos delas que elas gostam de trabalhar para a empresa. Então, a melhor forma que a gente consegue deixar o nosso produto bom é quando os nossos colaboradores, os nossos parceiros também acreditam no nosso produto. Quando chega um caminhão de madeira, a gente olha e é engraçado que toda a empresa para ir olhar a qualidade da madeira que está chegando. Então, isso eu acho extremamente importante. E a gente tem acesso, não é porque eu sou o CEO da empresa que a minha porta não está aberta para todos os meus colaboradores. Eu estou sentado na minha sala todos os dias. Eu quero que todo mundo venha me falar quando tem algum problema. E o legal é que lá dentro, eu falo que a gente tem 1 milhão de gerentes. Porque todos vão estar olhando o produto final acabado. Então, quando tem algum detalhezinho para ser corrigido, a gente corrige dentro da empresa. Todos os meus colaboradores e montadores que estão lá no campo montando para o cliente nos trazem feedbacks importantes para que a gente sempre esteja em constante evolução do nosso produto. Então, a Troncos Triângulo tem uma receita pronta para o tronco. Se você comprou um tronco da Troncos Triângulo esse ano e está gostando, o ano que vem ele vai estar melhor. Isso é o que a gente quer, Cláudio. Sempre evoluir, sempre melhorar o que a gente já tem. Então, a gente só escutando os nossos clientes, escutando os nossos colaboradores, que a gente consegue chegar numa receita final dessa. E eu tenho certeza que tem muita gente assistindo a gente que é leigo no assunto e não tem nem ideia do que custa um tronco desse aí. É muito caro? Cláudio, hoje a gente faz uma referência em relação aos modelos. Uma média, assim, não precisa falar hoje o preço certinho. Não, claro, a gente fala, nosso preço é super aberto. Hoje eu tenho tronco de contenção a partir de R$ 17.500. E aí quando você vai agregando valores opcionais e tudo mais... Parcela, tem 12 vezes sem juros no cartão de crédito. O que a gente quer é facilitar ao máximo para o nosso cliente. Então assim, a partir de R$ 17.500 ele já consegue ter um tronco desse colocado lá dentro da sua estrutura para poder fazer todos os procedimentos. E como você atende aí toda a América Latina, qual é o lugar mais longe que você já instalou um tronco?
Tá, bom, hoje a gente tem uma cidade que a gente considera mais longe pela dificuldade de chegar nela, que é o pessoal lá do Cantá de Roraima, Mucajaí, que a gente já está lá na divisa da Venezuela. Então essa foi a cidade mais longe, geograficamente falando, e pela dificuldade em chegar lá. Hoje você tem ali que a gente chega até a balsa, então o nosso motorista, quando está entregando para lá, ele tem 8 dias de subida no rio com a balsa, e depois mais 4 dias descendo, e sem contar o trajeto. É uma aventura, fácil, né? É uma grande aventura, claro. Então, assim, a gente tem essa experiência de colocar troncos nesses locais, assim, que esse seria o mais longe. Né? Já que você falou dessa região lá do norte do país, o tronco serve para búfalo também? Sim, Cláudio. Aquela região lá tem búfalo, tem, né? A gente tem muito búfalo aqui na próximo ilha também. Do Bananal, Ilha do Marajó, né? Ilha do Bananal. Então, assim, a gente tem muitos clientes que usam o tronco também, né? Que é um animal maior, robusto, né? Muito maior. Só que, assim, a anatomia do jeito que a gente fabrica o tronco de contenção, o ângulo de abertura dele, ele permite que a gente coloque animais bem grandes. O nosso recorde de peso, assim, pelo menos que cliente já nos passou que pesou, foi 1.235 quilos. Então, realmente é muito grande o animal, muito robusto. E a estrutura, ela foi feita para isso. Então, mesmo o búfalo, por ser muito mais forte, o pessoal fala, mas será que aguenta? Pode ir sem medo, forte, tá? Né? Um animal Pode forte. Sem medo, tranquilo, que vai aguentar. A garantia é a mesma, não vou mudar por causa disso. E para esse ano aí, 2025, como você está vendo o cenário econômico, o cenário no seu segmento, né? Porque você trabalha exclusivamente com o pessoal da área rural. Correto. Né? Então, o que você está pensando desse 2025 aí? As estratégias que você já está montando aí com certeza para esse ano, né? Para realmente ter sucesso nesse ano de 2025. Cláudio, a gente está em constante evolução, né? Então a gente procura sempre melhorar em relação à rapidez de entrega, em relação também à montagem dos clientes. O que a gente vê no mercado? Passamos anos dificultosos nessa área. O preço de arroba foi muito ruim. Esse ano ela está estável e o que a gente vê é um movimento dos produtores rurais em segurança e garantia da sua produção. Isso. Então o que eu vejo no ano 2025? Promissor, pelo menos nesse início, tá? A abertura de mercado aí externo vai ser muito grande. A gente vê aí uma tendência de compra de carne para nossos produtores exportarem muito grande. Então os frigoríficos vão ter que se ajustar também na questão do preço para o produtor rural, até porque existe um custo muito alto, Cláudio. O produtor rural hoje ele não é simplesmente coloca um animal lá, ele não tem que tratar, muito pelo contrário. Ele tem um custo alto, veterinário, zootecnista, tratamentos específicos ali, grãos que ele vai fornecer na dieta dos seus animais, ração. Então tudo isso agrega muito valor. Então quando você tem um preço legal e equilibrado no mercado, o produtor rural é a pessoa que mais investe, Cláudio. Ele é extremamente técnico hoje. E se ele não fizer dessa forma, ele vai estar ao contrário do mercado. Então, o investimento, a tecnificação para a área rural hoje, eu não vejo um retrocesso nisso. A gente vai ver só sucessivas melhoras para esse setor. Inclusive, o mercado diz que vai ter uma super safra, né? O pessoal está esperando aí com bons olhos o que vai acontecer na área rural no Brasil. Sim. Né? E não só no Brasil, né? Porque a alimentação, a demanda só aumenta, né? Com certeza. A população vai aumentando no mundo inteiro e realmente... E a carne, tem muitos mercados onde a carne não era tão consumida, a carne de vaca, mas ela está chegando nesse mercado também, né? Sim. Como o mercado chinês, por exemplo. Né? A gente viu aí nos últimos anos um movimento muito crescente de compra, tanto o mercado chinês, o russo, algumas áreas ali do Oriente Médio também fazendo grandes compras, inclusive de animais vivos aqui, né? Que a gente vê. Os navios chegando nos portos e embarcando animais vivos e chegando lá. Eles necessitam do abate lá no local para alguns critérios específicos deles. Então a gente vê um movimento crescente e quando esse movimento é crescente, a tendência é melhorar, inclusive a produtividade. Então por isso que eu acredito muito que o mercado e os produtores rurais estão nessa crescente e vão sempre se tecnificar e produzir cada vez mais.
E em outros países tem também troncos? Tem, de Cláudio, contenção? tem. A gente tem aí contato, inclusive África do Sul, nós temos contato também no próprio mercado americano, canadense, australiano. Existem os troncos de contenção, cada um com as suas especificações. Lá usa-se muita ferragem, né, pela dificuldade em relação à madeira. A madeira. Então, é mais uma questão local, mas a questão da durabilidade a gente ainda é superior nesse quesito. É isso que eu ia falar. Então, o troncos triângulo, ele sai na frente até de um tronco importado, né? Sim, sim. No quesito Porque eles de usam durabilidade. muita ferragem. Hoje a ferragem, independente, tirando o inox, mas aí o custo de produção Caríssimo. é óbvio, não dá para agregar isso, mas tirando o inox, a questão de oxidação da urina e fezes do animal no metal, né, no óxido ferroso, é muito grande, então a durabilidade dele vai ser muito menor do que a madeira. Então, por isso a madeira vai ser superior. E uma coisa que eu não tinha te perguntado, qual é a garantia do tronco? Sim, hoje a gente dá uma garantia total no tronco de 5 anos, Cláudio. 5 anos? Então a gente tem ali, essa garantia vai Tem cobrir. produto aí que é 6 meses só. Exatamente. Ou ter menos, né? Que é 90 dias que é o que 90 dias. obriga. Então, assim, hoje a gente tem essa garantia que ela vai ser contra empeno, quebra, rachadura, torção. Dentro da utilização do manual do tronco, que é exatamente isso, usando ele com todo o procedimento aí, o senhor vai ter tronco aí para muitos anos. 5 anos de garantia. 5 anos, Cláudio. Que maravilha. Maravilha mesmo. Então, para a gente encerrar, queria que você desse aí as suas últimas considerações, falasse diretamente com o seu cliente e aquele futuro cliente seu que está aí nos assistindo aí, porque afinal de contas, uma hora ou outra ele vai precisar comprar um tronco de contenção e tem que procurar produto de qualidade. E qualidade é troncos triângulo. Claro, né? É o que a gente sempre diz, Cláudio. A gente quer aí uma parceria grande e fidelidade. Então, se o produtor rural precisar hoje, amanhã, depois, ele ter um tronco nosso e precisar adquirir de novo numa outra propriedade, pode ter certeza que ele vai comprar um tronco melhor do que já foi feito para ele na época, com essa constante evolução que a gente tem. E você, que é novo produtor, você que precisa da sua estrutura, pode contar conosco, a gente vai adequar para você a compra, valor, dentro da sua estrutura, pode ficar tranquilo, considerar a nossa empresa como parceira, porque é isso que a gente quer ser de vocês. Não, e eu vejo que cada cliente que você faz, cada novo cliente, vira um novo amigo, né? Sim, sim. Você tem lá vários artistas aí, eu vejo aí, a gente já citou até os nomes aqui, né? Sim. Que começaram sendo clientes. Correto. E depois se tornaram amigos e hoje fazem até propaganda para você. A gente tem esses parceiros, a gente fala que a gente quer uma via de mão dupla. Eu preciso ser bom para o meu cliente e o meu cliente só vai retribuir com coisa boa para a gente. Ou me mandando um cliente, ou me pedindo ali um auxílio para atender alguém. Então isso a gente tem sempre em constante evolução e pode contar com a gente, Cláudio. O que precisar, Tronco Triângulo nesse ramo tá para atender. Olha, parabéns por ter essa empresa aqui em Uberlândia. É bom a gente citar isso, é uma empresa genuinamente uberlandense. Tem outras filiais em outros lugares, mas a empresa é aqui de Uberlândia, a Troncos Triângulo, e isso nos honra demais. Foi um prazer falar contigo, ter você aqui no nosso Melhores Top 100 Podcast. É um prazer todo meu. Obrigado, pessoal. Gente, é isso aí. Encerramos por aqui mais um Melhores Top 100 Podcast. Hoje falamos da empresa Troncos Triângulo, que é a melhor do mercado e atende toda a América Latina. Obrigado pela audiência e até o próximo Melhores Top 100 Podcast.